Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, Pastor Vanderlei Coutinho. Você está em um ambiente, um canal de oração. E eu quero orar por você. Eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, pela sua família, neste momento. Mas antes nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é a maior revelação de todos os tempos. A palavra de Deus é a maior revelação. É o guia, é a bússola para o cristão. Palavra de Deus. Amém? Ela purifica. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, vos tenho falado. Então nós vamos agora para a palavra de Deus. E hoje eu estou com a Bíblia aberta, neste momento, em Romanos, capítulo de número 8. E eu vou ler com vocês do verso 13 ao verso de número 17, tá bom? Do verso 13 ao 17, eu vou ler a palavra de Deus, tá bom? Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Prezados irmãos, interessante aqui, pelo Espírito, pela oração, vencendo a carne e vivendo como filhos de Deus. Aqui, esta passagem bíblica, para nós aqui, nós podemos aprender algumas lições aqui. Qual o objetivo aqui desta passagem bíblica? Compreender que a oração no Espírito é o caminho. Compreender que a oração no Espírito é o caminho para mortificar a carne. A oração no Espírito é o caminho para mortificar a carne, viver como filhos livres, clamar por identidade e andar como herdeiros. Andar aqui como herdeiros com autoridade. Então, aqui o objetivo é compreender que a oração do Espírito é o caminho para mortificar a carne, viver como filhos livres, clamar com identidade e andar como herdeiros com autoridade. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um contexto em que muitos oram, né? Mas poucos vivem a realidade do Espírito, não é? Até encontramos bastante pessoas que oram, mas poucos vivem a realidade do Espírito. Aqui em Romanos, no capítulo 8, do verso 13 ao 17, aqui não é apenas uma instrução, aqui é uma convocação.
espiritual. Aqui Paulo apresenta uma escala espiritual. Primeiro ele fala da morte da carne, segundo ele fala a vida no espírito, terceiro ele vai falar sobre a identidade como filhos, quarto ele vai dizer e a herança da glória. Tudo isso se ativa na vida de oração. Amém? Então, nós vamos observar aqui 4 níveis da oração transformadora. 4 níveis da oração transformadora. Primeiro, a oração que mata a carne. O versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito fizerem morrer os feitos do corpo, viverão. Não é? Então, a carne, ela nunca será convertida. A carne não vai se converter. Não, a carne não. Ela precisa ser crucificada, é isso. Amém? É apresentar todos os dias nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Agora, a oração no Espírito, ela é a ferramenta para matar vícios, pensamentos, aqueles pensamentos que eu estou dizendo, pensamentos impuros, pensamentos inconvenientes. Então, a oração no Espírito é a ferramenta para matar vícios, para matar aqui pensamentos impuros, atitudes carnais. Então, o Espírito não é um sentimento, é uma pessoa que age quando o buscamos. Agora escute, só age quando buscamos. Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitos cristãos só vivem na carne, fazendo a vontade da carne. Por quê? Eu acredito que esta geração, ela não está sentindo a ação do Espírito, porque ela não está buscando, né, como convém, não é? Porque o Espírito não é um sentimento, ele é uma pessoa, e ele só age quando nós buscamos. Então significa que estamos buscando pouco, né? Então, precisamos reavaliar isso, né? Então, hoje Deus está levantando, eu creio, nessa transmissão, cristãos que oram até a carne se calar. Ore mais. Quando eu vejo uma pessoa muito estressada, eu observo que essa pessoa não ora. Ela não tem uma vida de oração. Sabe por quê? Porque eu era assim, eu era uma pessoa estressada, nunca levava desaforo para casa, nunca gostei de levar desaforo para casa. E hoje, quando você vê as pessoas alteradas, muitas das vezes, e eu ali tranquilo, ouvindo a pessoa, pensando ali, o que a pessoa está falando. Alguém até fala, mas reage. Não é. Quando você ora, você começa a enxergar as coisas diferente. Aliás, quando muitas pessoas começam a falar muitas coisas ali no estresse, ela está, de fato, revelando o que estava dentro do coração dela. Há pessoas que até nos surpreendem, né? Porque a reação é muito ruim, é difícil, é ruim. Aí eu simplesmente falo, meu Deus, eu tenho que orar por essa pessoa. Porque ela está colocando para fora o que o coração está cheio, né? Então a boca fala. Não adianta a pessoa querer viver só de aparência, né? E tem muitos que vivem só de aparência. Na verdade, ele está em guerra
interior. Então, quando aquela pessoa ela é capaz de estourar, é porque já estava cheio o coração. Agora, a oração no Espírito, ela é a ferramenta para matar esses pensamentos impuros e estas atitudes carnais que nos levam para longe de Deus. Então, comece cada dia com oração, comece falando com Deus e comece a sua oração declarando guerra contra o ego, guerra contra o orgulho, contra a luxúria, contra a vaidade, contra a rebelião. Declare isso. Olha, eu falo assim que a roupa não vai levar para o céu. Mas quem é do céu, ele sabe como se vestir de uma forma com pudor, não é? Hoje estamos vivendo agora uma situação em que as pessoas, até os crentes, né? Eu não sei se é aquilo mesmo, né? Às vezes eu converso com a minha esposa e eu falo assim, nossa, você reparou? Aí ela fala assim, eu falei, será que, eu falo assim, será que é isso mesmo? Ela falou, é isso mesmo, a pessoa quer mostrar o que tem de uma forma indecente. Esse é o pecado de lascívia, né? Muitos cometem esse pecado, que é uma das obras da carne, lascívia, né? Se veste de uma forma para atrair a atenção de outras pessoas, sabe? Muitos, principalmente as irmãs, né? As mulheres, né? Para mostrar a curva do corpo, enfim. Esse pecado aí chama-se lascívia. Tem que ter um certo cuidado, né? Se vestir com pudor, com decência. Olha, eu me sentiria mal, sabe? Eu me sentiria mal se eu estivesse andando e sentisse que alguém, naquele momento ali, está com pensamentos maliciosos relacionados à minha vida. Então, minhas irmãs, vocês que estão aqui, cuidado com aquilo que vocês vestem, minhas irmãs. Da forma como vocês vestem. Então, eu estava conversando com a minha esposa, poucos dias agora, eu vi meu Deus do céu, eu vi uma moça na rua, misericórdia. Aí eu falei assim, será que é para chamar a atenção mesmo? Dessa forma mesmo? Estava quase acontecendo acidente. Motoqueiro com carros. Eu falei, será que era isso mesmo? Estava provocando? Um tempo atrás aí, aqui na minha cidade Colatina aqui, a mulher acho que se vestiu não sei se foi se vestiu lá, lingerie, não fala, se vestiu aí, foi pra rua, né? Teve batida. Teve batida lá. Teve ruim. Depois as informações chegaram pra gente. Mas, pelo amor de Deus, cuidado com aquilo que você veste. Agora, aquilo que a pessoa veste diz muito o que está no coração dela, né? Principalmente vocês, minhas irmãs, tomem cuidado. E os homens também, né? Vestir aquelas calças apertadinhas. Toma jeito, homem. Toma jeito. Não dá não, irmão. Tá vindo umas roupas agora estranhas. É homem querer vestir roupa de mulher. Sai fora, irmão, pelo amor de Deus. E os crentes entram nessa também, irmãos entram nessa. Pelo amor de Deus. Vai vigiar. Sai da carne, meu irmão. Minha irmã. São as obras da carne, gente. Então, precisamos começar o dia orando, declarando
guerra contra o ego, guerra contra o orgulho, contra a luxúria, contra a vaidade, contra a rebelião, contra a lascívia. Precisamos declarar, gente. Precisamos declarar isso. Amém? Vamos lá, outra questão que eu aprendo aqui, a oração que ativa a direção do Espírito. O texto diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é só oração, é orar para ser guiado. A oração que agrada a Deus é aquela que espera para ouvir. Então a carne nos puxa para decisões impulsivas, mas o Espírito nos guia com sabedoria. Então, comece a declarar, né, em nome de Jesus, não, eu vou mudar, eu vou orar e vou me permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Então vai orar, irmão, e o Espírito vai começar a te conduzir com clareza. Então, quando você começa a orar, a buscar a Deus mesmo de fato, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. É isso que acontece. E a oração nos acalma. A oração, ela traz paz. Quantas vezes eu estou atribulado? Confesso para vocês que tem vezes que tem dia que eu estou atribulado. Aí eu dobro o meu joelho e começo a falar com Deus. E falo com Deus, abro o meu coração. A tribulação vai embora. A paz entra no meu coração, no meu interior. Então, após você orar, pergunte, Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? Qual é a tua direção? E aprenda a ouvir a direção que Ele tem. Amém? Outra questão que aprendemos, a oração que clama com identidade. Olha só, versículo 15 e 16, por meio do qual clamamos Abba Pai. A verdadeira oração, ela nasce da identidade. Como assim? Filhos falam com o Pai, não como um estranho. Fala com o Pai. Então o Espírito nos liberta da escravidão religiosa e do medo. Então a oração que transforma é aquela onde o filho corre ao Pai e corre sem culpa. Então Deus está curando a tua identidade nesta oração de hoje, hein? E você vai orar sem medo, vai orar sem culpa, vai orar com confiança. Então, em sua oração, clame, Abba Pai, eu sou teu filho, Pai. Eu sou teu filho. Então, enfrente as acusações do inimigo com certeza. O Espírito testifica que eu sou filho de Deus. Outra questão que aprendemos, oração que nos posiciona como herdeiros. No versículo 17 diz, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Amém? Então, o herdeiro não vive de migalhas, ele ora com fé e autoridade. Então, a oração madura, ela entende que o sofrimento não é rejeição, é processo de glorificação. Então, orar como herdeiro é se posicionar em fé, intercessão e espera confiante na promessa. Você não é mendigo espiritual, você é herdeiro. Deus está ativando tua autoridade na oração. Então, ore com fé e com uma fé ousada, não pedindo como quem mendiga, né? Mas como quem aqui herda do Pai. Então, a oração mata a carne, ativa a voz do Espírito, confirma a identidade de filhos e nos posiciona como herdeiros com autoridade. Oremos, Pai, mais uma vez, eu me coloco diante de Ti em oração, em súplica ao Deus que criou os céus e a terra. Que bom é estarmos aqui mais uma vez para clamar, para suplicar ao Deus vivo e poderoso. Eu me coloco diante de Ti neste momento com os meus irmãos, com as minhas irmãs, aqueles que estavam aguardando este momento de oração, este momento de fé. Eu confio na misericórdia do Senhor, pois as misericórdias do Senhor são
a razão de nós não sermos consumidos. Pai, mais um dia, mais uma oportunidade. Que maravilhas é podermos estarmos na sua presença, clamando, suplicando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra. Meu Deus e meu Pai, manifesta em minha vida, em minha casa, o teu poder, a tua graça, a tua infinita misericórdia. Manifesta o poder do Espírito Santo em nossas vidas, meu Deus, através da oração. Eu creio, meu Pai, quantas pessoas estavam aguardando este momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, por esse privilégio de estarmos entre irmãos, de estarmos entre filhos, herdeiros dos céus. Pai, visita agora esta família, este lar, visita esta casa, visita os meus irmãos, as minhas irmãs, visita esta família, este lar, visita esta casa, manifesta o poder do alto céus, repreenda tudo aquilo que não provém de ti, repreenda o espírito da enfermidade, da doença, repreenda, Senhor, repreenda toda a ação do diabo contra a vida deste homem e contra a vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso tudo aquilo que não provém de ti. Eu expulso os demônios que lutam para nos destruir, para nos tirar do propósito. Os demônios que lutam contra as nossas vidas, meu Pai, contra a nossa família, contra os nossos familiares. Os demônios que lutam para nos tirar do propósito. Mas em nome de Jesus, eu clamo nesta hora, eu suplico nesta hora, ao Deus que criou os céus e a terra, eu suplico neste momento, atende a nossa oração e toca agora, ó Deus, aonde for necessário, toca aonde estiver, ó Deus, uma doença, um problema, aonde estiver, meu Pai, o mal, que seja repreendido e que teu nome seja glorificado. Eu abençoo esta família nesse dia. Eu abençoo esta casa, todos os pedidos que aqui chegaram. Eu passo para os teus cuidados. Eu abençoo a nossa nação, nosso Brasil. Eu abençoo, meu Pai, meu Deus. Senhor, abençoa. Abençoa os governantes para que governem com justiça, com honestidade, com temor a Ti. Abençoa, Senhor, de uma maneira especial. Guarda de uma forma poderosa. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti e cremos na vitória do Senhor. Seja conosco, seja em nossas vidas, para que Teu nome seja glorificado. Eu abençoo, meu Pai, esta família, esta casa, este lar. Deus, eu abençoo de uma maneira poderosa a vida de cada pessoa, de cada família, de cada lar. Seja, meu Pai, com cada pessoa que rogou as minhas orações. Seja com cada pessoa, meu Deus, com cada família. Eu passo para os teus cuidados. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque Cristo, porque em Ti, Senhor, sou livre da carne, livre do medo e cheio do Teu Espírito. Ajuda-nos a orar com autoridade, com identidade e com entrega total. Que a nossa oração, ó Deus,
Que a nossa vida seja uma vida de oração, seja um lugar de oração, seja um lugar de morte da carne e nascimento do teu propósito. Eu declaro, eu sou teu filho, eu vou viver como herdeiro, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Declare, eu sou filho, herdeiro de Deus. Sou filho, herdeiro de Deus. Sou filho ou filha, né, minhas irmãs? Herdeiro de Deus, herdeiro dos céus. Isso, eu sou filho, então viva como herdeiro dos céus. Declare que você é filha, é filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pergunto, tem alguém que deseja aceitar Jesus, reconciliar, voltar para Jesus? Tem alguém entre nós? Tem alguém que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Tem alguém que deseja aceitar, voltar, renovar a sua aliança com o Senhor? Se tiver alguém, é só você dizer, eu quero aceitar, quero voltar, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então declare aí, eu quero aceitar, quero voltar, eu quero renovar a minha aliança com meu Deus. Você quer? Então ore, Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Senhor, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança da igreja, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Ore pela minha vida.